Muito boa tarde, quero saudar a todos, iniciar cumprimentando os companheiros de mesa, professor Carlos Blanco de Moraes, professor Ricardo Marque, professora Lorenza Violini e professora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes. O ministro Jorge Messias está em deslocamento, chegará em instantes, teremos a oportunidade de saudá-lo assim que chegar. Minhas senhoras, meus senhores, o tema que nos foi proposto, por certo, é caro a todos nós. E trata-se de novas formas de populismo e relações de tensão com o Estado democrático. Sei que todos estão ansiosos para ouvir os integrantes da mesa, ilustres palestrantes, e, portanto, serei muito breve. Gostaria apenas de promover uma reflexão inicial para introduzir o debate. No Brasil, que é a janela por onde observo o mundo, vivenciamos uma experiência, professor Blanco de Moraes, de tensionamento da democracia no decorrer do último mandato presidencial. Mas este é um problema que está longe de ser nacional, longe de ser só um problema brasileiro. A bem da verdade, é um problema de escala mundial e, por isso, tem sido objeto de estudos dos grandes autores do direito constitucional e da teoria da democracia, professora Lorenza Violini. Aqui conosco, hoje, teremos a honra de ouvir as ideias de Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que recentemente presenteou o mundo com uma obra antológica sobre configurações político-constitucionais, o livro O Sistema Político no Contexto da Erosão da Democracia Representativa. É interessante nos perguntarmos quais as razões que normalmente pautam o avanço do populismo em um determinado país. O eminente ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Luiz Roberto Barroso, que está conosco aqui nesse fórum, sistematizou 3 fatores preponderantes que conduzem à ascensão do populismo. São eles fatores políticos, econômicos, sociais e culturais identitários. Os fatores políticos, segundo o ministro Barroso, estão relacionados à atual crise de representatividade nas democracias, onde os cidadãos sentem que o processo eleitoral não lhes confere voz ou relevância suficiente. Os fatores econômicos sociais dizem respeito fundamentalmente ao elevado número de trabalhadores e especialistas que se encontram desempregados ou que viram reduzidas as suas perspectivas de ascensão social, indivíduos que se tornaram menos relevantes no contexto da globalização e da pobreza crônica. E, por fim, os fatores culturais identitários aglutinam um grupo de pessoas que não professam o credo cosmopolita, igualitário e multicultural da agenda moderna. Essas pessoas sentem-se desfavorecidas ou excluídas, rancorosas até, e apegam-se a pautas que lhes dão segurança. Podemos observar reflexos de cada um desses fatores nos eventos comumente identificados como experiências populistas recentes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, na Turquia, na Polônia. Faço uma saudação ao ministro Gilmar Mendes, grande baluarte desse fórum, e em tantos outros países. Uma vez assimilados elementos que insuflam o populismo mundo afora, cabe a nós refletirmos coletivamente, academicamente, sobre como os países democráticos podem combater e resistir a intentadas populistas. Saúdo o ministro Jorge Messias e o convido para tomar assento à mesa. Obrigado. A história recente, em especial a brasileira, nos mostra que a resposta a esta pergunta reside em um denominador comum, simples de justificar e difícil de se implementar. Países democráticos podem combater e resistir a intentadas populistas, criando uma cultura de instituições fortes.
Foram instituições fortes que permitiram às democracias americana, inglesa, brasileira a resistir. Para utilizar um termo cunhado pelo professor de Chicago, Tom Ginsburg, foram redes de instituições fortes, ou net of institutions, que possibilitaram a resistência democrática. No caso brasileiro, tenho muito orgulho de dizer, ministro Jorge Messias, que o Tribunal de Contas da União, ao lado do Supremo Tribunal Federal, ao lado do Tribunal Superior Eleitoral e de algumas outras instituições democráticas, formaram essa rede. E o TCU foi parte ativa desse movimento de reafirmar e garantir a estabilidade democrática brasileira. Se em outros tempos concebemos que nossa Corte de Contas era preponderantemente burocrática, ministro Benjamin Zinler, quem saúdo, recentemente temos todos nós, ministros do TCU, defendido que as instituições superiores de controle podem e devem ser mais um player no balanço constitucional democrático, pela posição privilegiada que ocupam, com independência e autonomia técnica, podem ser identificadas como verdadeiros watchdogs, como dizem os americanos, democráticos. E também mantenedoras da accountability horizontal, ou seja, a fiscalização recíproca que deve haver entre as instituições. O próprio professor Tom Ginsburg identifica nessas instituições, os watchdogs, no denominado Integrity Branch, que Bruce Ackerman menciona, a figura do Ombudsman. E em How to Save a Constitutional Democracy, professor Tom Ginsburg qualifica precisamente a nossa instituição de controle como uma instituição ativa no movimento de sobrevivência democrática. Por fim, para encerrar essa brevíssima intervenção, a título apenas de introdução, se a nossa proposta é identificar novas formas de populismo, uma que tenho observado de perto e pela posição que ocupo, é o populismo fiscal. O populismo fiscal refere-se a uma estratégia política que busca obter apoio popular por meio de implementação de medidas econômicas irresponsáveis e insustentáveis, sem considerar devidamente as consequências de longo prazo, como o aumento da dívida pública, a instabilidade econômica e o empobrecimento dos cidadãos.